Graça e paz, ótima noite para você, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje vamos ler João capítulo 12, já está tudo preparado, a gente vai ler, vai explicar, vai ter um entendimento bíblico aqui sobre João capítulo 12. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao meu e ao seu coração, amém? Já deixa o seu graça e paz aí, o seu paz do Senhor, o seu boa noite. Já me fala aí de qual cidade você está acompanhando essa live, acompanhando esse estudo. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. A gente vai ler, a gente vai estudar um pouco, a gente vai conversar um pouco e a gente vai orar a respeito desse tema aqui, João capítulo 12. Estamos lendo todos os dias o Evangelho de João, um capítulo por dia. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve no canal aí para você receber mais conteúdos como esse. Vamos ter sempre aulas bíblicas por aqui, totalmente gratuita para você. Amém? Então, ótima noite para você que está chegando. Deixa eu ver já quem está chegando na live aqui. Tenho certeza que será um momento poderoso na presença de Deus. Vamos ver quem já está por aqui? Olha só, hein? Bárbara Panice, Janils Calisto, Nenê, Ceissa Silva, Rosane Nascimento, Kelly Vitorina, Suzane Anjos, a Gleice Ismar, Gleise Pereira, Cleonice Santos, Rosane Nascimento, Lucas Duarte, Ivonete Guiotti. Então, assim, muita gente que já tá por aqui. Vamos fazer o seguinte? Você que ainda não curtiu a live, curte aí. Você que ainda não compartilhou a live, vamos compartilhar, né, gente? Já copiei o link aqui, vou compartilhar lá no meu stories do Instagram. Então, você que ainda não compartilhou a live, vamos ajudar a compartilhar, hein? Tô aqui já no meu Instagram, vou aqui no meu grupo primeiro, colocar aqui João capítulo 12. E vou colocar no Stories aqui a nossa live de hoje. Mas vai me falando aí como é que tá a sua quinta-feira, como que tá a expectativa aí pro final de semana. Vai descansar nesse final de semana, vai dar uma saída ou vai ficar na mesma rotina? Como que tá aí, gente? Estamos ao vivo, já coloquei aqui, ó. Estamos ao vivo. Amém, estamos ao vivo. Você que estava na live de ontem, viu, tanto foi poderosa. A gente falou sobre a oração ali, né, a respeito de quando Maria vem, Marta e Maria vêm e falam com Jesus ali sobre Lázaro está doente. Ele diz, essa doença não é para a morte, né, para que o nome de Deus seja glorificado. E ele fica mais alguns dias. E hoje eu até postei um conteúdo relacionado ao que a gente leu ontem, né? Coloquei um conteúdo hoje relacionado ao que a gente leu ontem. Quem estava na live ontem? Você estava em João capítulo 11? Ou então você assistiu depois? Não teve como você assistir ao vivo, mas você assistiu depois? Lembrando que para você que está participando a primeira vez, essa live ela é diária, tá? Por enquanto, de segunda a sexta a gente começa às 9h30 da noite, até a gente finalizar o Evangelho de João. Depois a gente vai ver quais são os próximos livros. Assim, eu não vou fazer frequente, diretão, porque eu tenho uma logística aqui em casa, né? Mas em breve a gente vai fazer de outra carta, de outro livro, de outro evangelho. Então a gente vai definir depois juntos, tá? Muita gente tava, né? A Ivonete, a Madalena, a Marcela, a Joyce, a Inês, a Marta Tavares, a Ana Marta Tavares não tava. A Jane, eu assisti, a Rosane, obrigada, Senhor, por me ajudar. A Gleice Ismar, na expectativa para o devocional, Léo. Amém. É verdade, né? O devocional, para quem não viu, ó. Devocional Simplesmente Filhos. Gente, eu acho que semana que vem já vai estar disponível para pré-venda, tá? Vou descobrir certinho qual vai ser os valores, tudinho, para você. Vão ser um devocional de 21 dias no Evangelho de João. Como eu já falei, tudo que a gente tem abordado aqui, tudo que a gente tem falado, ministrado, só que de uma forma organizada, no devocional, você vai receber na sua casa, vai ser uma bênção. Então, em breve, eu vou lançar o pré-lançamento. A Cristiane Ricardo, primeira vez aqui. Amém, glória a Deus. Bem-vinda, viu? Seja bem-vinda ao nosso canal, seja bem-vinda a esse momento de leitura bíblica, ao nosso propósito. Se você não tiver assistido ainda os outros, no meu canal você vai lá em playlist, tá lá a playlist propósito de leitura e lá tem os outros dias, tá? Então hoje é o 12º dia, vão ser 21 dias, né? 21 capítulos de segunda a sexta, amém? Jaine, eu vou querer, Léo, em nome de Jesus vou conseguir comprar. Amém, em nome de Jesus. Gente, assim, eu acredito que não vai ser um preço exorbitante não, tá? Eu vou colocar um preço bem justo. Pode ficar tranquilo, que não vai ser nada assim, pra lucrar muito não, tá?
Vai ser algo com certeza que é para me ajudar na estrutura, ajudar a fazer uns evangelismos que eu pretendo fazer no Nordeste, em outro país, mas não vai ser nada assim. E não é só esse devocional que eu vou juntar esse dinheiro, eu tô falando que isso vai me ajudar nesse sentido. Mas assim, vai ser algo bem justo, não vai ser algo muito distante do custo que eu vou ter não, tá? Vai ser bem tranquilo. Amém? Vocês sabem que tá sempre... As nossas aulas bíblicas são gratuitas aqui, os cursos que eu vou lançar tudo gratuito, então assim, não tem nada pago. Só esse devocional mesmo que você vai receber na sua casa e eu vou colocar um valor bem justo, tá? Então, amém, gente. Capítulo 12 aqui de João. Quem já leu esse capítulo antes? Você já leu esse capítulo antes? Já leu o Evangelho de João alguma vez? É um capítulo muito forte também. Deus vai trazer coisas grandiosas para o nosso coração nessa noite. Amém? Você que ainda não compartilhou a live, compartilhe com alguém, copie o link, manda para alguém. Eu recebi uma mensagem hoje. Uma mensagem não, né? Um comentário dizendo, uma mulher dizendo que foi muito bom pra ela, que tocou muito ela e que foi a irmã dela que tinha mandado o link pra ela, que ela não me conhecia. Então, às vezes, quando você compartilha com alguém, você tá fazendo também o evangelismo, né? Você tá cumprindo o ID de Jesus. Quando você compartilha uma palavra com alguém, uma live como essa, né? Você vê uma pregação que te impactou, você compartilha aquela pregação com alguém. Então, você tá cumprindo o ID. Hoje tem várias formas de você cumprir o ID, né? E o Det, como que eu faço para adquirir um, Léo? Quando a gente for fazer o pré-lançamento, eu vou mandar o link, tá? E aí você compra pelo link, entra no site lá e faz sua compra, tá bom? Aí vai ter opção, né, de cartão, vai ter opção de boleto, então vai ter todas as opções lá. Pix. Fernando Ronaldo, daqui é o Fernando, fala a partir de Angola, Luanda, amém. Tem muita gente da África que me segue, Moçambique, Angola, eu acho tão legal isso. Bem-vindo, viu, Fernando? Deus abençoe. Thay Damasceno, boa noite, Léo. Boa noite, Thay. E o Det Nunes, obrigado. Então, amém, gente. Passamos aí os nossos 8 minutinhos de conversa, 9h40. A gente inicia a nossa leitura aqui em João capítulo 12. Você que ainda não curtiu a live, curte aí. Você que ainda não compartilhou com alguém, já vai compartilhando com alguém aí. E vai deixando o seu boa noite, seu graça e paz, pessoal que tá chegando aí. Gente, como eu falei, daqui uns dias a gente vai fazer uma live só de oração, viu? Só de oração. Então a gente vai colocar os pedidos de oração aqui nos comentários e a gente vai orando juntos, né? Orando por cada pedido que for aqui no comentário e você vai orando junto também. Então vamos supor que alguém colocou, ore pela minha vida profissional. Então a gente vai juntos orar pela vida profissional daquela pessoa. Então acredito que vai ser bênção, vai ser muito bom, né? O que a gente vai fazer assim aqui e vai ser uma bênção. Léo, manda um abraço pra Jamile. Amém, Jamile, um abraço, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça sua alma, seu coração, amém? Então já tá aqui João capítulo 12, já tá preparado aqui pra gente ler, pra gente mergulhar, pra gente saber o que Deus vai falar com a gente. João capítulo 12, vamos ler juntos, vamos estudar um pouco aqui João capítulo 12, vamos fazer uma oração no final para você que está ao vivo na live. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações através dessa palavra. Tem fortes revelações de Jesus para nós aqui nessa palavra. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Só lembrando para você que está chegando no canal agora, não esquecer de se inscrever. Aqui a gente sempre tem essa leitura bíblica, vai ter cursos bíblicos, muito conteúdo gratuito. Então já se inscreva aí, amém? Então vamos preparar para a gente ler. Desculpa. Então vamos preparar para a gente ler, vamos preparar para ouvir a voz de Deus. Como eu sempre falo, essa aqui não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer, não são escritos qualquer. É a voz de Deus falando com o nosso coração. Amém? Então, do jeito que você achar melhor aí, vamos orar antes de a gente ouvir a Deus, para que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, o nosso coração se torne um terreno fértil para a palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, nós entregamos o nosso coração diante do Senhor como uma terra fértil, para que o Senhor venha depositar sua semente e essa semente, Pai, venha germinar, produzindo a sua árvore e juntamente seus frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Coloca um amém aí, Deus vai falar conosco, Deus vai trazer revelação para nossa alma, Deus vai trazer revelação para nossa vida. Então coloca um amém, coloca um glória a Deus aí e vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, que a gente leu ontem. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus.
Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Você sabia disso aqui? Que Judas, ele roubava o dinheiro das ofertas ali da bolsa de dinheiro. Jesus ele era mantido com ofertas de mulheres. Mulheres honravam Jesus com ofertas, principalmente mulheres. E Judas roubava. Judas tirava o dinheiro da obra e colocava no bolso dele. Judas tirava o dinheiro que era para expandir o evangelho, que era para ajudar os necessitados, que era para ajudar as pessoas, e colocava no bolso dele. Essa era uma característica de Judas. Judas é alguém que anda com Jesus, é alguém que caminha com Jesus, mas só quer o dinheiro que Jesus proporciona. Você sabia que a palavra Judas significa louvor? A palavra Judas significa louvor. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que nem todo louvor é verdadeiramente uma adoração. Porque a Bíblia diz em Salmos que todo ser que respira pode louvar ao Senhor. Mas adoração é um estilo de vida. Adoração não é o que eu canto, adoração é o que eu vivo. Adoração não é cantar, adoração é viver. É por isso que em João 4, a gente leu lá em João 4, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses. Porque louvar, Judas é louvor, significa louvor, e ele pegava o dinheiro. Quantos hoje não trocam louvor por dinheiro? Cantores gospel famosos aí, se você quiser levar ele na sua igreja, é 100 mil, é 200 mil, é 50 mil. Então nem todo mundo que louva é adorador. Porque Judas significa louvor. E mesmo assim ele pegava o dinheiro. Vamos continuar lendo aqui. Ele pegava o dinheiro que era colocado. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Então entenda isso. Entenda que Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm que me honrar, vocês têm que dedicar, vocês têm que fazer oferta na minha direção. Então hoje alguém até me perguntou, falou assim: Léo, eu posso dividir o meu dízimo em 5% para a igreja e 5% para a pessoa necessitada que eu conheço? Aí o que eu falei para ele? Eu não vejo o dízimo como algo obrigatório mais no Novo Testamento, não é mais obrigatório. O dízimo era algo da lei para suprir a tribo de Levi. E para suprir a tribo de Levi com alimentos, com mantimentos, com roupas, porque os levitas não trabalhavam, eles viviam em prol da obra. Então o dízimo era para isso. E no Novo Testamento não tem mais obrigatoriedade do dízimo, então eu não tenho mais a obrigação de entregar o dízimo. Mas eu posso voluntariamente entregar o dízimo, todo mês ir lá entregar 10% do que eu ganho voluntariamente, como uma gratidão a Deus, como um reconhecimento de Deus. Mas se eu estou disposto a entregar o dízimo, eu não posso pegar essa parte e dar para os necessitados. Porque uma coisa é uma oferta na direção de Deus, outra coisa é uma oferta na direção do necessitado. As duas são na direção de Deus. As duas Deus recebe, mas são coisas diferentes. Entendeu? Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Tem oferta que é para mim, tem oferta que é para o evangelho. Tem oferta que é justamente para o evangelho chegar a mais pessoas. E tem oferta que é para você dar uma comida para um necessitado, é para você ajudar um pobre, é para você ajudar o órfão, ajudar a viúva. Então, assim, nós precisamos sim cuidar dos necessitados. Jesus mesmo disse: vocês terão os pobres sempre convosco, mas vocês devem me honrar também. Então, entenda isso. Existem dois tipos de ofertas. Inclusive, gente, no Antigo Testamento, o dízimo dos judeus não era só 10%. O dízimo deles chegava a quase 25%. Entendeu? Eles tinham vários tipos de contribuições, dentre elas, contribuições para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Você sabia disso? Quem aí sabia disso? Comenta aí. Então eram várias ofertas que eles faziam e somava 25%. Então, o que nós aprendemos aqui nesse momento é que essa mulher, Maria, estava preparando Jesus para o sepultamento, ela estava honrando Jesus
e Judas, que era um ladrão, estava tentando desvirtuar ali a questão do dinheiro. O que ele pensou? Se eu vendesse esse perfume e colocar aqui na bolsa, tem mais dinheiro para tirar da bolsa. Era esse o pensamento que ele tinha. O pensamento dele não era ajudar os necessitados. Entendeu? Então nós precisamos fazer essa diferenciação entre oferta para o evangelho e oferta para o órfão e para o necessitado, tá? Então existem essas duas coisas. Versículo 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então o que acontecia? As pessoas iam lá ver Lázaro, ouvir o testemunho de Lázaro e voltavam convertidos, os judeus. Aí eles falaram, a gente vai ter que matar Lázaro também. Então quando Jesus faz um milagre na nossa vida, quando Jesus ressuscita a nossa vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus nos ressuscita. Agradecer o Rafa Modesto, fez uma oferta na minha vida aqui. Obrigado, viu, Rafa? Rafa, meu irmão, meu amigo, obrigado, viu? Então o que acontece? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Jesus nos ressuscitou para uma nova vida. E quando nós testemunhamos e pessoas creem, o que a religião quer fazer? O que o mundo quer fazer? O que o inimigo quer fazer? Ele quer nos matar também. Ele quer destruir a nossa fé. Porque por causa da nossa fé, do nosso testemunho, pessoas também chegam até Jesus. É por isso que o inimigo quer tanto nos desanimar. O inimigo não está interessado no nosso casamento. O inimigo não está interessado na nossa vida financeira. O inimigo não está interessado em tocar na nossa família. Ele não está interessado em tocar na nossa saúde. Ele está interessado em tocar na nossa fé. Ele quer a gente desanimado de Jesus. Ele quer que a gente não creia em Jesus. Então, se ele souber que o meu casamento está acima de Jesus e que se ele tocar no meu casamento eu abandono Jesus, ele vai tocar. Se ele souber que a minha vida financeira, o meu desejo por dinheiro está acima de Jesus, ou ele me abençoa financeiramente para eu abandonar Jesus e me dedicar ao dinheiro, ou ele começa a mexer na minha vida financeira para eu desacreditar que Jesus age na minha vida por causa da minha vida financeira. E assim eu não testemunho de Jesus. Porque eu olho e falo assim, como que eu vou testemunhar de Jesus se o meu casamento tá ruim? Minha vida financeira tá ruim. Minha família tá uma bagunça. Minha vida emocional de mal a pior. Como que eu vou testemunhar de Jesus? Então ele não quer, de fato, tocar nessas áreas da nossa vida. Ele quer roubar o nosso testemunho. Porque o nosso testemunho, assim como o testemunho de Lázaro, também leva pessoas a converter. Você entendeu o que ele quer? É isso que ele quer fazer. Amém? Então vamos continuar. Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido falar que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Tá lá em Jó 1,49, né? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabab Shen Adonai. Então ele continua dizendo, versículo 14, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Então aqui cumpre a profecia que está lá em Zacarias 9,9. Havia uma profecia do Antigo Testamento dizendo que o rei viria montado no jumento. Então, quando Jesus tem essa entrada triunfal aqui em Jerusalém, montado em um jumento, está cumprindo a profecia do rei de Israel. Está cumprindo a profecia que está lá em Zacarias 9,9. Eis que vem o rei, o seu rei, montado em uma jumenta. Então, aqui era necessário que Jesus fosse montado em um jumento para se cumprir a profecia, tá bom? Pessoas ricas naquela época, elas se locomoviam com camelos, se locomoviam com cavalos, principalmente camelos. Quem tinha dinheiro andava de camelo. Então, você locomover numa jumenta significava uma posição de humildade. Significava uma posição não muito favorável financeiramente. Então, aqui mostra a humildade de Jesus, sendo reconhecido como rei, Baruch Rabab Shen Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, montado em uma jumenta. E cumprindo uma profecia lá de Zacarias 9,9. Amém? Seus discípulos, a princípio, não entenderam isso,
Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Interessante que Jesus entendia que ele ia ser glorificado não pelos aplausos do mundo. Ele seria glorificado não por esse canto. Ele entrou numa entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas declarando: bendito que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Hosana, glória a Deus nas alturas. Então, eles estão declarando coisas boas aqui a respeito de Jesus, algo maravilhoso, Jesus sendo aplaudido, mas ele entendia que aquilo ali não era ser glorificado, que ele ainda iria ser glorificado. Então ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém? Em verdade, versículo 24, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo? Para eu viver, para eu dar muito fruto, para eu permanecer, eu vou precisar morrer. Então ele se compara com o grão de trigo. Então ele está dizendo aqui que para ganhar a vida é necessário perder. Olha o que ele diz no versículo 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la na vida eterna. Olha o que Jesus disse. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la. E eu pergunto para você, você ama a sua vida aqui nesse mundo? Seja sincero e seja sincera. Eu fico impressionado que tem vezes que eu prego algumas mensagens e eu falo sobre a volta de Jesus, ou então eu comento com algumas pessoas próximas que Jesus está voltando. Parece que as pessoas não estão muito felizes de Jesus voltar, parece que elas querem realizar sonhos primeiro, querem casar primeiro, querem comprar uma casa primeiro, quer ser feliz no mundo primeiro para depois Jesus voltar. Pessoas que amam demais esse mundo. Pessoas que querem muito o sucesso desse mundo, que querem ser glorificados e glorificadas nesse mundo. Tem muita gente assim, cara, infelizmente. Muitas pessoas que, não, Jesus pode até voltar, mas depois de eu casar, depois de eu comprar um carrão, depois de eu comprar uma casa, depois de eu ganhar no Tigrinho, depois, sabe? Mas aquele que odeia a vida nesse mundo preservará. Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu amo Jesus e eu sou muito grato por tudo que ele fez na minha vida, por tudo que ele faz na minha casa, na minha família. Mas, cara, esse mundo pra mim não tem graça. Esse mundo pra mim não me chama atenção mais, sabe? Não chama. E esse é o sentimento que a gente tem que ter, cara. A gente nasceu pra vida eterna. Ah, se eu prosperar financeiramente nesse mundo, maravilha. Mas se não prosperar, beleza. Tem muita gente que fica impressionado comigo. Léo, com esse tanto de seguidor, já era pra você estar rico. Já era pra você estar lançando um curso. Vender esse curso. Você lançar um curso da Bíblia aí, você faz 300, 400 mil reais brincando. Cara, eu não é isso que eu quero com o evangelho. Eu não quero dinheiro com o evangelho. Eu quero fazer o que Jesus me chamou para fazer. Dar liberdade aos cativos e oprimidos. Pregar o evangelho, dar boas novas aos pobres. Levar o evangelho da salvação. Esse pobres não significa também só pobre financeiramente, não. Significa pessoas pobres de espírito. Lá em Mateus 5 a Bíblia diz: felizes os que são pobres de espírito. O que é alguém pobre de espírito? É alguém que depende de Deus. Alguém que não se sente abastado o suficiente. Por que Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino do céu? Porque o rico ele se sente cheio, ele sente que ele não precisa de Deus. Ele sente que ele não precisa de um Salvador. Então esse é o objetivo da minha vida. O meu objetivo é levar o evangelho para quem precisa. Quem não precisa, os religiosos que me criticam aí, tô nem aí, cara. Tô nem aí, pode falar. Eu sei para quem eu tô pregando.
Eu sei para quem Deus mandou levar a palavra. Deus me mandou levar a palavra para quem está cativo, para quem está oprimido, para quem está desenganado, para quem quer servir a Deus, mas por causa da condenação da religião está preso. Pessoa que fala assim, cara, eu queria tanto servir a Deus, mas nessa condição do meu casamento eu não posso. Eu estou em adultério e os adultos não herdarão o reino do céu. Como é que eu vou servir a Deus? Então estão presas. Então são vários tipos de coisas assim que você vê que quem ama a vida nesse mundo vai perder. Mas quem odeia a vida nesse mundo vai ganhar a vida eterna. Amém? Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sabe, nós não vamos receber a honra do homem, nós vamos receber a honra de Deus. Mateus capítulo 6, Jesus diz, se vocês receberem a honra dos homens, vocês não vão receber a honra de Deus. Se vocês receberem a glória dos homens, vocês não vão receber a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, importa a mim agradar a Deus ou os homens? Se eu estiver agradando os homens, eu não sou servo de Cristo. Para mim pouco importa agradar homens. Para mim pouco importa. Para mim pouco importa. Se eu entender que algo é verdade, eu vou falar a verdade, mas se eu entender que é mentira, eu vou falar que é mentira. Então se eu falar que algo vai desagradar a maioria, eu falo, mas se tiver que desagradar a outra parte da maioria, eu desagrado. Tem gente que fala assim, em relação à política, ah, mas cristão não pode ser de esquerda, beleza. Cristão não pode ser de esquerda, mas cristão também não é de direita. Cristão é cristão. Cristão não é de esquerda e nem de direita, cristão é do alto. E você acha que eu não sou criticado e massacrado por falar isso? De não estar em um lado, ah, você está em cima do muro. Palavra do crente é assim, sim ou não, não. Gente, cristão não se encaixa em nada desse mundo. Ideologia política não define um cristão. Não existe essa de cristão conservador, existe cristão, seguidor do caminho, filho e filha de Deus, deuses. A gente viu aqui em João capítulo 10, nós somos seres celestiais vivendo aqui. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:20. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é celestial, de onde aguardamos ansiosamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se eu tiver que desagradar um lado, eu desagrado. Se eu tiver que desagradar um outro, eu desagrado. E pronto, cara. Não existe salvador da pátria, porque nossa pátria não é daqui. Amém? Versículo 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Olha o que Jesus diz. Precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. O propósito de Jesus ter vindo aqui na terra não foi para ser aplaudido pelos homens, não foi necessariamente para realizar milagres, não foi necessariamente para ser um homem bonzinho, uma pessoa boa que iria ser bem sucedida aqui na terra. Ele veio para a cruz. Ele veio para levar sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele veio com essa única finalidade, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E onde é que o nome do Pai é glorificado? Na morte do Filho. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você que é pai e você que é mãe, vamos ser sinceros. Você preferia que fizesse uma maldade com seu filho ou com você? Vamos ser sinceros. A gente que é pai, a gente que é mãe, que ama verdadeiramente o nosso filho, a gente preferia que fizesse com a gente do que com o nosso filho. É ou não é verdade? Então, quando Deus se torna filho e se entrega ali na cruz, ele mostra que esse amor é ainda maior. Ele está mostrando tanto que esse amor é grande. Porque se sacrificar é mais difícil do que sacrificar o filho. Você entendeu? Então nós estamos entendendo que o sacrifício, por mais que foi feito por Jesus, pelo Filho Jesus homem, ele aponta para o Jesus, para o Deus Pai. Então nós entendemos isso.
nós entendemos que Jesus veio precisamente para a hora da cruz. Jesus veio precisamente para glorificar o Pai na cruz. E se nós queremos glorificar o Pai, a gente não glorifica o Pai tendo sucesso. A gente glorifica o Pai tomando a nossa cruz. Odiando esse mundo. Sendo perseguido por esse mundo. Olha o que Jesus fala. Felizes serão vocês se forem perseguidos e odiados pelo mundo. Então a nossa felicidade não está em ser aplaudido pelo mundo. Está em ser perseguido pelo mundo. Então você entende isso? É assim que nós glorificamos o Pai. Assim como Jesus glorificou o Pai. Tome a sua cruz e me siga. Amém? Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Entende que o príncipe desse mundo é o inimigo? É por isso que lá nas cartas de João, a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Então esse mundo ele tem um príncipe. E o príncipe desse mundo é o inimigo de Jesus. Se você for ver na parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, depois você lê lá, você vai ver que o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma semente no campo. À noite veio o inimigo e plantou a sua semente. Então existem aqui na nossa realidade sementes de Deus e sementes do inimigo. Os filhos de Deus que foram semeados e os filhos do diabo, que a gente viu em João capítulo 8. Joio e trigo, que serão separados no julgamento. E como que funciona esse julgamento, como a gente viu nos outros capítulos? O julgamento funciona na cruz. Aqueles que creem em Jesus, que recebem a Jesus, são os filhos de Deus. E aqueles que não recebem a Jesus, não creem a Jesus e rejeitam a Jesus, são os filhos do diabo. Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras são os meus filhos. Vocês não me ouvem porque vocês não são meus filhos. Vocês têm por pai o diabo. Vocês acreditam na mentira. Então aqui a gente está vendo o que Jesus está falando. O príncipe desse século, o príncipe desse mundo, o que os principados, potestades, dominadores desse mundo, será expulso. E quando é que ele será expulso? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Jesus não vai precisar, gente, pegar arma. Jesus não vai precisar de um exército. Jesus vai só um sopro. E acabou o inimigo, acabou o principado, acabou a potestade, acabou tudo. Você entendeu? Por quê? Porque na cruz, Jesus triunfou sobre o inimigo. Eu não sei se você sabe, mas Gólgota significa lugar da caveira. E se você vê a imagem do lugar que Jesus foi crucificado, tem uma imagem de uma caveira mesmo. É por isso que o nome é Gólgota. Aí quando a gente volta lá pro Gênesis, a palavra diz assim, que faria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. O descendente da mulher está falando de Jesus. Aí diz que ela lhe ferirá o calcanhar e Jesus lhe feriria a cabeça. Então se você olhar o monte do Gólgota, uma caveira, você vai ver a cruz enfincada sobre a caveira. Mônica Rodrigues, obrigado pela oferta. Então você vai ver a cruz colocada sobre a caveira. Você lembra lá que em uma passagem em que Jesus fala para Maria que uma espada ferirá a sua alma, uma espada atravessará a sua alma? Estava falando da espada da crucificação de Jesus. Ela iria ver Jesus sendo crucificado. Se você pegar uma cruz, você vai ver que ela é como se fosse uma espada de cabeça para baixo. Então no momento que Jesus estava sendo crucificado, era como se fosse como que eu posso dizer, uma cruz colocada sobre a cabeça. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui do Gólgota. Deixa eu ver se tem uma imagem do Gólgota aqui. Para você ver como que era o Gólgota. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui. Olha aqui. Vê se está aparecendo aí para você. A imagem da esquerda aqui, ó. Essa aqui, ó.
Essa aqui é só uma alusão, essa aqui é só a montagem do lado direito. Mas o lado esquerdo aqui, ó, que forma caveira, tá vendo? Por isso que ele se chamava Gólgota, lugar da caveira. Então tinha um formato de um crânio. Aí você lembra da profecia pra Eva ali, que ele lhe esmagará a cabeça? Então na cruz Jesus esmagou o inimigo. Então ali Jesus conquistou e Jesus vai expulsar o príncipe desse século, tá bom? Versículo 33, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então o que ele está dizendo? Quando eu for crucificado, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Eu vou trazer todos à minha presença. Então aqueles que são dele, aqueles aos quais o Pai o dá, as suas ovelhas ouvirão a sua voz e irão até ele. Ele atrairá todos a ele. Ele dizia isso, significando com que tipo de morte ele estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Aí você lembra que tem uma passagem que Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Então aqui ele está mostrando essa dualidade. Ele está mostrando que quem crê nele, que quem crê enquanto a luz, eles se tornam filhos da luz, filhos de Deus. Jesus, a luz do mundo. Você está entendendo isso? Então eu e você somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós falamos isso em João capítulo 9. Nós fomos chamados para ser luz, para ser filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e se ocultou dele. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que se diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens porque a glória de Deus. Você lembra do que eu falei? Quem recebe a honra do mundo não recebe a honra de Deus. Quem recebe a glória do homem não recebe a glória de Deus. Então muitos acreditavam em Jesus, mas por medo dos fariseus, por medo dos religiosos, por medo do sistema, eles não confessavam a Jesus, porque, versículo 43, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas pessoas, cara? Quantas pessoas querem a glória dos homens? Quantas pessoas que sabem a verdade, sabem o que está errado e não tem coragem de falar? Por quê? Porque quer a glória do homem. Se tem uma coisa que eu não gosto na igreja é o tal do puxa-saco. Eu não gosto. Tá vendo as coisas erradas na igreja, tá vendo o que tá acontecendo errado e não levanta voz e não fala. Eu fui expulso de uma igreja porque eu falei de algo que estava errado. Eu falei assim, ó, tal fulano fez isso, vocês fizeram um culto para defender o que ele fez, e quando vocês fazem um culto para defender alguém que cometeu tamanho pecado, coisa tão feia, escandalizou a igreja, todo mundo, a cidade inteira falando disso. E eu fui expulso, por quê? Porque eu tive coragem de ir lá e falar, porque a minha preocupação não é com a glória dos homens. Minha preocupação é com a glória de Deus. E nós precisamos preocupar disso. Quem você tem buscado agradar, os homens ou a Deus? Será que você só deixa de fazer uma coisa na igreja? Não, na igreja eu sou santo, mas em casa eu sou desandado. Na igreja eu só ouço louvor, mas em casa eu ouço umas músicas aí que é meio proibida. Na igreja eu vou com a roupa comportada, mas na rua eu uso essa roupa meio indecente aqui. Na igreja eu sou um amor com todo mundo, mas na rua, mais em casa, mais no trabalho eu sou arrogante com todo mundo. Por quê? Porque tá buscando a glória dos homens e não a de Deus. Tá buscando ser visto pelos homens e não por Deus. Na igreja eu prego, mas na rua, pros amigos, pras pessoas que estão à minha volta, não prego não. Tem gente que é desse jeito.
Então eles aqui não confessavam a Jesus porque eles queriam a glória dos homens. Ah, mas se eu falar que eu creio em Jesus, vai pegar mal com os religiosos, vai pegar mal com os fariseus, vai ficar ruim para minha imagem. Amém? Júnior Costa, os fariseus eram uma pedra de tropeço, igual Jesus disse, vocês estão igual porteiro, nem entra no céu e nem deixa entrar. Exatamente, gente. Os fariseus de hoje são os religiosos, sabe, que fica decidindo quem vai pro inferno e quem vai ser salvo. Eles ficam definindo assim, não, a salvação é assim, se você tá vivendo isso, você vai pro inferno. São verdadeiros porteiros do céu. Eles querem ficar definindo quem entra, quem sai. Gente, quem tem a salvação, quem dá a salvação, a gente viu em João capítulo 10, quem dá a salvação é Deus. É por isso que muitos vão chegar diante dele no último dia dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso. Religioso purinho, gente. Religioso que se gaba de ser santo demais, de ser bom demais. Ah, eu sou santo demais. Religioso. Quando eu falei do tema divórcio mesmo, que teve de religioso falando, não, mas os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não sabe nem o que estão falando. Tem gente, cara, que me critica, que eu sei que nem abre uma Bíblia. Eu não comento assim lá no comentário, para não parecer soberba, arrogância, mas tem hora que dá vontade. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Você já leu a Bíblia toda? A pessoa tem gente lá, gente, que só ouve o que o pastor fala no domingo e repete. E vai te criticar e vai te condenar e falar que você tá indo pro inferno. Porteiro do céu. É igual o irmão falou aí, ó, o irmão Juninho. É a mesma coisa. Então nós precisamos tomar cuidado. Olha o que Jesus diz, versículo 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus se anunciando como Deus novamente. Se você quer ver Deus, eu já falei isso aqui, se você quer saber quem Deus é, como Deus age, é só olhar para Jesus. Jesus é Deus em carne. Jesus é Deus em homem. Jesus é o Deus encarnado. Então, se você quiser saber como Deus é só olhar para Jesus. Olha o que ele diz. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então Jesus está dizendo aqui, aqueles que creem em mim serão salvos. Eu vim para salvar o mundo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas olha o que ele diz no versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, o julgará no último dia. Então, para os que estão em Cristo, não haverá julgamento. Romanos 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, no último dia, haverá galardão. As nossas boas obras receberão galardão. Julgamento é só para quem não recebeu Jesus. Entendeu? Versículo 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então entenda que Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Quem recebe a Jesus, recebe a sua palavra, não anda em trevas, mas recebe a luz da vida. E quem recebe a luz da vida, recebe a salvação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que rejeitam a Jesus serão julgados. Esses sim serão julgados. Então o que acontece? O julgamento ele já acontece na cruz. Você aceitou Jesus, creu em Jesus, obedeceu a sua palavra, cumpriu aquilo que o nosso coração cheio do Espírito Santo é conduzido a fazer, a gente vai receber a vida eterna. A gente recebeu a vida eterna, a gente é salvo, a gente é ovelha. Como a gente viu em João 10, a gente está debaixo dos braços de Jesus, debaixo das mãos de Jesus, para viver a vida eterna com ele. Agora, aqueles que rejeitaram a Jesus serão condenados. Então, o juízo final é para o ímpio, para ser condenado. Agora, o tribunal de Cristo, entenda que tem juízo final e tribunal de Cristo. O juízo final é para os ímpios. O tribunal de Cristo é para os salvos. O juízo final, condenação eterna. O
Tribunal de Cristo, galardão para quem praticou boas obras. Então essa é a diferença. Filhos de Deus de um lado, filhos das trevas do outro. Filhos da luz de um lado, filhos do diabo do outro. É assim que vai funcionar. Os bodes serão lançados à esquerda e os filhos do Pai à sua direita. Então é isso que nós entendemos. O Senhor faz uma separação na cruz. Na cruz a gente é salvo, na cruz a gente é liberto, na cruz a gente é perdoado, na cruz a gente é abençoado. Efésios 1:3. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão sobre nós em Cristo Jesus. Então na cruz nós recebemos tudo que nós precisamos. Foi na cruz que Jesus disse: está consumado, está tudo feito, está tudo estabelecido, está tudo pronto. Na cruz tudo foi feito, gente. Na cruz tudo foi feito. O que vai acontecer, como eu disse no final, é só a sentença. A sentença no juízo final para os ímpios e o galardão para os filhos de Deus. É assim que vai funcionar. Amém? Irmão Léo, é por isso que Jesus disse que há muitos publicanos e prostitutas entrando no reino primeiro que... Exatamente, gente. Jesus, ele era criticado pelos fariseus porque ele andava com prostitutas. Quem eram as prostitutas da época? Eram mulheres repudiadas. Mulheres que os maridos arrumavam outras esposas, não davam carta de divórcio para elas, e aí elas ficavam jogadas. Elas não tinham sustento, elas não poderiam casar com outros homens porque elas ainda estavam ligadas ao marido, mas eram repudiadas. Então elas iam para um lugar de fornicação. Então elas iam viver dessas coisas, por conta da injustiça e da maldade que os homens faziam. Então Jesus estava ali no meio dessas pessoas, no meio dessas mulheres repudiadas. Jesus estava ali no meio dos cegos, no meio dos coxos, no meio dos paralíticos. Jesus estava ali no meio dos publicanos. Os publicanos também eram pessoas que eram rejeitadas porque eles trabalhavam para Roma. Roma colocou Israel debaixo de escravidão e os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma. E eles eram também excomungados pelos judeus, excomungados pelos fariseus. E Jesus chamou essas pessoas para perto. Jesus andou com essas pessoas. Então, para os fariseus, para os religiosos, Jesus andar com pecadores era inadmissível. Inadmissível Jesus andar com pecadores. Mas Jesus andou. Jesus andou com pecadores. Jesus andou com doentes. Jesus falou: eu não vim para os sãos. Eu não vim para quem não precisa de mim. Eu não vim para quem se acha bom. Eu vim para os doentes. Quando o jovem rico chegou diante dele: eu cumpro todos os mandamentos, eu faço tudo, eu cumpro a lei, eu tenho dinheiro. Jesus falou: não, esse aí não serve para mim não. Esse aí tá muito cheio de si, esse aí é rico, esse aí não precisa. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele falava que cumpria os mandamentos, mas ele não cumpria nem o primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus gosta, gente, de quem precisa. De quem olha pra ele e fala assim: pai, eu preciso do Senhor. Minha luz apagou aqui, gente. Então ele gosta de gente assim. Ele gosta de pessoas que buscam a ele de fato e de verdade. E eu pergunto pra você nessa noite: você é alguém que precisa de Jesus? Você é alguém que depende? Você é alguém que precisa de salvação? Então é isso que nós precisamos responder. Amém? Então, esse foi o capítulo de hoje. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal para participar das próximas. São 21 dias aqui lendo o capítulo, lendo o Evangelho de João, um capítulo por dia. Amém? Então que você possa tá com a gente nesse propósito. Você que ainda não curtiu a live, curte aí, em nome de Jesus. E nós já vamos preparar para orar, tá? Deixa eu ver só se eu consigo arrumar essa luz aqui, porque essa aqui pode acontecer de apagar. Pera aí, rapidão, gente. Amém, ligou aqui. Então vamos preparar pra gente orar, vamos preparar pra gente declarar o favor de Deus. Você que tá mandando comentário aí: Léo, preciso de Jesus, preciso da salvação, dependa, amém. Léo, meu esposo já foi casado e se divorciou. Ele, a ex dele, era evangélico, mas ele foi para o mundo e nós nos conhecemos depois de muitos anos. Eles se separaram, tem 2 anos que casamos na igreja. Amém, glória a Deus. Gente, não carrega condenação sobre a sua vida por causa disso não, tá? Eu estudei aprofundado, tem um vídeo aí no canal sobre divórcio e novo casamento. Então assim, gente, a partir do momento que assinou o divórcio, que realmente não tem jeito mais, é irreconciliável, um já casou com outra, o outro já tá constituindo outra família,
Não tem. Se a pessoa contrair um casamento, ela não tá debaixo de maldição, sabe? Não tá sentenciada e condenada ao inferno. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? O único conselho que eu dou é pra ninguém se divorciar por coisa boba. Tipo assim, você tá sofrendo violência, tá sofrendo agressão, tá rolando adultério, sabe? Já você descobriu várias traições. Nesse caso, tudo bem. O próprio Jesus te dá a liberdade pra fazer isso. Mas se são coisas bobas, gente, sabe? Coisas naturais dentro de casa, desencontros de pensamentos, que isso é comum. São duas pessoas diferentes, contextos diferentes. Então, assim, não divorcie por qualquer coisa. Se você for divorciar também, mesmo que seja por questão de adultério, por questão de violência, não se divorcie já pensando em casar de novo. O apóstolo Paulo nos recomenda se a gente se divorciar, não casar novamente. Lógico que se você quiser, ele fala, mas se casar não peca. Mas no quesito principal, procure não se casar novamente, principalmente se você tiver filha, mulher, sabe? Colocar um homem dentro da sua casa, nos dias de hoje, sem conhecer direito. Então, assim, analise bem as situações, tome bastante cuidado, sabe? Não se divorcie por qualquer motivo, por qualquer coisa. A gente precisa perdoar 70 vezes 7, tá? Mas é claro, em casos que envolvem risco de vida, né? Em casos em que você já tá ali sofrendo agressões, violência, né? Uma série de coisas, que aí já é crime. Aí já não é mais nem uma questão assim mais como que eu posso dizer, mais natural, mas já é um crime que tá rolando. Então, nesse caso, nesse sentido, aí não tem problema você ir lá fazer uma denúncia, você se divorciar, se afastar dessa pessoa pela sua própria segurança, pela sua própria saúde emocional e física, tá? Em caso de adultério também, tá vendo que tá adulterando, já tá praticamente um descrente, né? Já tá ali numa vida prática de adultério. Porque, gente, uma coisa é um adultério que o cara foi lá, caiu, a mulher foi lá, caiu, né, e tal. É ruim, muito ruim, mas cabe perdão. Mas você descobriu que tava há 2 anos traindo, que traiu várias vezes, aí já é prática descrente. E aí com certeza assim, você tá com o coração livre pra poder divorciar. Mas não se divorcie pensando em novo casamento, tá? Mas você, que o seu ex já divorciou de alguém, você casou, ou você que já se divorciou e já tá casada novamente, não tem condenação, tá? Você não tá debaixo de adultério, tá sentenciada ao inferno. Nada disso. Assinou o divórcio ali, pela lei foi desligado, tá? Pela lei foi desligado. Amém? Então, assim, gente, é algo muito simples, tá? Inclusive, se você quiser acompanhar alguns ensinos judaicos a respeito desse assunto, porque o divórcio, a permissão do divórcio, ela vem lá da Torá, vem lá de Moisés, e aí Jesus faz uma nova interpretação dizendo que no caso de repúdio, a mulher não pode casar. Repúdio. Repúdio era uma mulher que era abandonada sem carta de divórcio. Nesse caso, ela não pode casar porque ela ainda está ligada pela lei ao marido. Mas quando o divórcio é assinado, é desligado pela lei. Tá bom? Então é esse o sentido ali da fala de Jesus. Quem se casar com a repudiada, comete adultério. Com a repudiada. Existem 2 termos diferentes, que é o apostasion, né, no grego, que é para divórcio, e o apulium, que é para repúdio. E no Antigo Testamento é queritute para divórcio e shalak para repúdio. Que o repúdio era quando o homem casava com outra mulher. Você lembra lá de Davi, que tinha várias mulheres? Você lembra lá de Jacó, que tinha mais de uma mulher? Então os homens ali na cultura judaica, eles tinham várias mulheres. Geralmente eles casavam com a mulher mais nova ou com a outra mulher e repudiavam a antiga. Você vai ver lá em 1 Samuel capítulo 1 que o marido de Ana, que era Eucana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. Só que ele amava mais Ana. Por que Penina ficava perseguindo Ana? Por que Penina ficava ali nessa rixa e nessa intriga com Ana? Porque Penina era repudiada. Ela dava filhos para Eucana, mas Eucana amava mais Ana. Então por isso que Penina tinha esse recalque, Penina tinha essa ira contra Ana. Porque ela era repudiada. Então acontecia esse repúdio, a mulher continuava ligada pela lei ao marido, mas ele estava agora com essa nova mulher. Então nesse caso de repúdio, a mulher não poderia casar, porque ela ainda estava ligada pela lei ao marido. Então é essa a questão, entendeu? Então no caso de repúdio, realmente não pode casar, mas a partir do momento assinou o divórcio, acabou, gente. Quem traiu, quem foi traído, quem abandonou, quem foi abandonado, estão livres dessa aliança. A pessoa vai colher a consequência do adultério, ela vai colher a consequência da violência, ela vai colher a consequência do abandono, ela vai colher todas as consequências. Mas em relação ao matrimônio, pela lei, foi desligado.
tá? Então ninguém... Léo, há 20 anos atrás eu fui casada, eu e meu marido brigou, ele foi embora, divorciou e hoje eu tô casada de novo. Então amém, gente. Não tem condenação, vai servir a Deus, vai fazer a obra de Deus, vai pregar, vai evangelizar, vai louvar, vai levar o evangelho aos pobres, vai fazer uma ação social. Sirva a Deus livre de toda condenação. Pode servir livre. Livre, livre, livre. Amém? Léo, tenho 36 anos de casada, fui traída a vida toda e continua, tô pensando em divórcio, obrigado pelo ensino. Como eu disse aqui, não procure se divorciar pensando em um novo casamento. Não procure se divorciar por qualquer coisa, mas nesse caso aí, que você descobriu que a vida toda foi traída e essa prática ainda continua, de acordo com o ensino de Jesus, no caso de imoralidade sexual, no caso de adultério, no caso dessas coisas, a aliança foi quebrada e você tem o direito, né, de ter essa justiça pro seu lado. Não aconselho a tomar uma atitude na dúvida. Romanos 14, 23 diz que tudo que é feito na dúvida é pecado, tá? Não aconselho divorciar pensando em um novo casamento, mas se te feriu, te machucou, tá te fazendo mal, você não consegue assim lidar com isso, a prática do adultério continua, você tá livre para executar essa justiça, tá bom? Então seria isso mesmo, gente, seria só finalizando aqui a live como a gente entrou nessas questões, né? Vamos orar, vamos declarar aqui, né? A gente leu aqui então João capítulo 12, né? Falando a respeito de Jesus, falando da divindade de Jesus, falando sobre a gente crer nele, falando sobre a gente buscar a glória de Deus e não a glória dos homens. A gente falou sobre odiar esse mundo, né? Aqueles que não odeiam esse mundo não recebem a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que não estão com os olhos nesse mundo. A vida eterna é para aqueles que estão com os olhos naquilo que é do alto. Amém? Então, para a gente orar, baseado no que a gente leu aqui hoje, eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 3. E aí a gente termina essa oração. Amém? A gente termina essa live com oração, tá bom? Tá escrito aqui, ó. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo... Você lembra que a gente leu de Lázaro? Que Lázaro representa nós que fomos ressuscitados com Cristo, que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas a gente foi ressuscitado. Olha o que Paulo diz aqui em Colossenses 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então também serão manifestados com ele em glória. Lembra lá que a gente leu? Aqueles homens não confessavam a Jesus porque eles queriam a glória dos homens e não a glória de Deus, mas nós que pensamos nas coisas do alto, que ligamos a nossa mente naquilo que é do alto, nós seremos manifestados com Cristo em glória, com a glória de Deus. Os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Você pode dizer um amém por causa disso? Vamos colocar um louvor aqui, vamos adorar o Senhor, vamos fazer esse momento de oração, declarando que nós queremos aquilo que é do alto, nós queremos o alto e sublime trono do nosso Senhor, amém? Então, da maneira que você achar melhor aí, de olhos fechados, ajoelhado, sentado, da maneira que você estiver aí deitado, vamos ligar nossa mente ao Senhor e vamos conversar com Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Ali na cruz, Pai, o Senhor esmagou a cabeça do inimigo, esmagou a cabeça da caveira. Ali na cruz o Senhor julgou o mundo. Ali na cruz o Senhor salvou o mundo. Ali na cruz tudo foi feito. Ali na cruz tudo foi consumado. E cabe a mim, Pai, aceitar o sacrifício que foi feito na cruz. Cabe a mim crer no Senhor como Filho de Deus, como Deus encarnado. Cabe a mim, Pai, receber tudo que o Senhor conquistou por mim na cruz. A salvação, a redenção, o Espírito de Deus fluindo no meu interior e a vida eterna. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida, na minha alma
e no meu coração. Eu verdadeiramente desejo, Pai, o Senhor. Eu verdadeiramente desejo a tua face. Eu desejo, Pai, verdadeiramente estar contigo em todos os momentos. Esse é o nosso desejo. Reconhecer o Senhor como Salvador da nossa vida. Caminhar com o Senhor como filhos da luz, como filhos de Deus, e não como filhos das trevas, e não como filhos do diabo. Nós decidimos, Pai, dizer não para esse mundo. Nós decidimos, Pai, odiar esse mundo. Nós decidimos, Pai, a caminhar nesse mundo, a caminhada que nos é proposta, amando o Senhor acima de todas as coisas. Servindo como se estivéssemos servindo ao Senhor. Fazendo tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Esperando, Pai, a glória do Senhor e não a glória do mundo e não a glória dos homens. Nós não queremos ser obedientes só na igreja. Nós não queremos ser obedientes só na frente do pastor, só na frente do líder. Nós queremos, Pai, verdadeiramente sermos testemunhas do Senhor aonde a gente for. No trabalho, em casa, numa viagem de férias, onde a gente estiver, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor guarde a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua alma e que a nossa fé em Jesus seja fortalecida cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Toda honra, toda glória ao Senhor. Você pode declarar isso antes da gente terminar a nossa live? Toda honra e toda glória seja dada ao Filho de Deus em nome de Jesus. Amém? Porque como a gente leu aqui, quando a gente glorifica o Filho, a gente glorifica o Pai. Quando a gente crê no Filho, a gente glorifica o Pai. Amém? Nós não amamos esse mundo, nós não amamos esse tempo presente, nós amamos o nosso Senhor. Nós queremos a recompensa do alto. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos o Espírito de Deus em nós, tá bom? Obrigado por você que compartilhou a live, obrigado por você que fez uma oferta na minha vida aqui durante a live, você que curtiu a live, você que deixou um comentário, você que interagiu. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, João capítulo 13. Mais um capítulo poderoso para a glória de Deus.